Então a gente vai descomplicar, tá? Descomplicar a questão dos macronutrientes. O que são macronutrientes, tá? Que nome feio. Tudo bem, macronutrientes simplesmente são proteínas, carboidratos e gorduras. É isso. É assim que a gente chama essas coisas, chama de macronutrientes. Proteínas, carboidratos e gorduras. A gente vai ver o que cada um deles é, tudo bem? A sua alimentação vai ser sempre constituída dessas coisas, tudo bem? Então, primeiro vem a consciência, né? O primeiro você tem que entender tudo isso e depois vem o hábito em seguida. E o hábito vem muito mais fácil quando você sabe do que se trata, ok? Então você tem o prato na sua frente, certo? Você vai num buffet por quilo, por exemplo, e você tem o prato na tua frente, tá? Agora veja, tente pegar o hábito de ver seu prato da seguinte forma, como um quebra-cabeça de 3 peças. Você vê que no teu prato você tem lá lugar para proteínas, gorduras e carboidratos, tá? Com o tempo você vai pegar a prática e vai saber o que cada coisa, o que cada alimento é. Cada alimento é uma coisa dessas, ou uma mistura dessas coisas, tudo bem? Você vai ver mais detalhes sobre isso. Mas tenha em mente esse novo paradigma de você ver o teu prato como um quebra-cabeça de 3 peças, onde você vai colocar alimentos para preencher essas 3 peças da forma que você quiser. E a gente vai ver como fazer isso de forma que você queime gordura ganhando saúde, ok? Então aqui os macronutrientes, tá? Isso você deve ter visto já em várias revistas, lugares, etc. Proteínas, carboidratos, gorduras. Mas aqui eu quero falar para você o que realmente importa. Tá? Isso que você precisa saber sobre cada um deles. Então tem lá teu prato com proteína, gordura e carboidrato. E vou te falar, as proteínas, tá? Elas são importantes para a construção e reparação dos tecidos no corpo. Tá? O mantenimento e a construção de músculos. Tá? Todo mundo que quer ganhar massa muscular sabe da importância das proteínas, por exemplo. O efeito térmico da digestão, ou seja, as proteínas, tá? Proteínas, elas gastam energia do corpo, ou seja, você gasta calorias somente para fazer a digestão das proteínas. Então isso a gente chama de efeito térmico, ou seja, parte das calorias que você ingere como forma de proteína, elas são usadas simplesmente para a digestão das mesmas, tá? Saciedade e controle do apetite. As proteínas dão para você mais saciedade e controla o apetite melhor, tá? E também tem um muito baixo impacto na questão da insulina no sangue, o que está de acordo com a filosofia que a gente viu. O que o nosso objetivo é controlar a ação da insulina no sangue. E as proteínas têm um muito baixo impacto nessa questão da insulina no sangue, então são ótimas, ok? Exemplos aí são vários, mas eu dou um exemplo aqui: peito de frango, peito de peru, carne de gado, porco, peixes, ovos, etc, etc, ok? Gorduras. As gorduras são amigas do emagrecimento, ok? Para surpresa de muita gente. A indústria, tá? Por uns erros que vem do passado, tem focado nessa questão de baixa gordura, etc. E a humanidade vem sofrendo, tá? Sofrendo há décadas já por causa desse mito de que as gorduras são más para a saúde, são maus, não é uma boa ideia para o emagrecimento. E é o contrário disso, tá? Eu não tenho tempo aqui para te explicar certinho de onde vem o porquê que isso é mentira, mas isso tudo está explicado em detalhes no livro eletrônico do Emagrecer de Vez, que você pode adquirir entrando no site agora, que é o melhor material do planeta sobre emagrecimento, ok? Mas acredita, as gorduras são úteis e são suas amigas no emagrecimento. Mas a gente vai saber aqui os tipos de gorduras que são amigas e os tipos que não são, ok? As gorduras propiciam saciedade grande e prolongada, tá? As gorduras são muito úteis porque elas vão dar aquela satisfação grande para você nas suas refeições. A construção de membrana celular, elas são importantes no corpo para a construção de membrana celular, tá? Ela tem uma ação hormonal positiva, elas são ingredientes importantes para uma saúde de ferro, que eu chamo, né? E ela também atua nessa questão hormonal, mantendo um balanço hormonal positivo. São baixíssimas, ou seja, elas causam um baixíssimo impacto na insulina do sangue. Então as gorduras estão de acordo também com a nossa filosofia de manter a insulina sob controle. Exemplos de gorduras boas que são amigas da sua saúde, do seu emagrecimento são gordura animal de procedência, tá? Carnes, peixes, manteiga verdadeira, ovos, bacon, por incrível que pareça, sim, de procedência, ok? Gordura animal de procedência é saudável e vem alimentando o ser humano há milhões de anos, ok? Então, gordura animal, gordura natural da terra, dos animais,
é amiga do emagrecimento, sim. O problema é que hoje muitos produtores de gado, etc., acabam, né, estragando, digamos, essa gordura por causa desses medicamentos que são dados aos animais, etc. Então, se carne de procedência, a gordura animal é boa para a tua saúde, é boa para o teu emagrecimento, ok? Sendo de procedência. As castanhas, as nozes, as amêndoas e sementes em geral são ótimas fontes de gordura que ajudam muito na satisfação e são ótimas opções também de lanches, que a gente vai ver mais a seguir no outro vídeo, ok? Óleo de coco, tá? Azeite de oliva extra virgem, abacate, a própria azeitona são ótimas ideias, ótimas fontes de gorduras boas que ajudam no emagrecimento e que ajudam a construir a sua saúde de ferro. Agora os famosos carboidratos aqui. Os carboidratos são aqueles que mais influenciam na insulina, ok? Então eles são normalmente divididos, aí vamos entender eles divididos em 3 grupos, que são os simples, tá? Os complexos e os fibrosos. E o que é isso? Primeiro, o impacto que eles têm na insulina, tá? Os carboidratos simples, eles têm um altíssimo impacto na insulina do sangue. Ou seja, quando você come um carboidrato simples, a insulina do sangue ataca de uma vez forte, causando todos aqueles problemas que a gente viu no começo. Os carboidratos complexos, eles causam uma ação alta da insulina, tá? Não altíssima, porém ainda alta. E os carboidratos fibrosos, causam uma ação baixa da insulina, o que é uma ótima ideia. Mas agora veja, os carboidratos são uma fonte de energia rápida para o corpo, porém, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, o carboidrato não é essencial para o corpo humano, como você pode ver na referência se você quiser ali embaixo, tá? Mas é o seguinte, não é necessário se excluir nada da sua alimentação para que você atinja uma saúde de ferro e um corpo em forma, ok? É somente saber usar com inteligência. Então essas dietas que abolem completamente carboidrato não vão durar para sempre, não são boas para a saúde e não são boas para o seu corpo. O que você precisa é ingerir carboidrato com inteligência, de acordo com o funcionamento do corpo, para que você emagreça de verdade, ok? Então vamos lá. Exemplos de carboidratos simples são o pão francês, que é famoso no Brasil, doces no geral, massas, arroz branco, batata inglesa, frutas também, são exemplos de carboidratos simples. Tá? Carboidratos complexos já são os integrais praticamente, né? Que você pode imaginar. Pão integral, massa integral, arroz integral, batata doce, aveia, etc. E os fibrosos são os legumes e verduras no geral. O que muita gente não sabe é que os legumes são ótimas fontes de carboidratos, tá? E são as melhores fontes de carboidratos para quem quer emagrecer. Porque ainda assim, eles têm o carboidrato que para alimentar seu corpo com energia, ainda traz uma quantidade gigante de nutrientes e vitaminas e ainda mantém a insulina sob controle no sangue, ok? São ótima ideia. Vamos para o próximo aqui. Comparação simples, tá? Vou mostrar aqui um almoço típico comparado com um super almoço que eu chamei aqui. Um almoço típico aí, vamos dizer, bife, tá? Feijão, arroz, adicional, aí normalmente tem massa, batata, etc no prato. Salada, tá? Folhas mais tomate. E suco no almoço, tá? Um almoço típico. Que você pode achar que é saudável, na verdade, né? Se você olhar assim, parece saudável, tudo bem. Mas vamos entender qual que é o impacto dele no funcionamento do corpo e se ele seria ou não um bom almoço para o emagrecimento, ok? E agora o super almoço, o que é um peito de frango, ou omelete, um peixe, um porco, etc. Ou seja, uma proteína de qualidade, legumes à vontade, tá? Tomando a maior parte do teu prato. Lembrando que os legumes são fontes de carboidrato também. Saladas com folhas, azeite de oliva, extra virgem e algumas sementes misturadas, como semente de girassol, semente de linhaça, que você pode ter lá e colocar em cima. E água para beber. Agora veja, o almoço típico, primeiro de tudo, ele é calórico, tá? Ele é uma bomba de insulina, porque você vai ter lá fontes de carboidratos densos, que são o feijão, o arroz, a massa, a batata, se você adicionar também, são fontes densas de carboidrato que não são realmente necessárias para você, a menos que você tenha uma rotina muito corrida, que você precise de energia extra para algum esforço físico, certo? Então, no geral, não seria necessário, se o teu objetivo é emagrecimento, tá? Então, uma refeição rica em carboidrato, simples e de rápida digestão, tá? Que instigará a fome em curto período de tempo, porque a insulina vai atacar muito forte no sangue para tirar essa glicose e todos esses carboidratos e dar um destino para ela,
que normalmente vai ser armazenamento de gordura. E quando a insulina ataca de forma rápida, como a gente viu no vídeo do funcionamento do corpo lá, sonolência, justamente porque a insulina vai estar trabalhando em ritmo forte para limpar essa glicose do sangue, e ela trabalha tão bem que essa glicose do sangue vai ficar abaixo do necessário, que vai te dar fome, você vai comer de novo, mesmo não precisando, e todo o ciclo se fecha, ok? Agora veja o super almoço, ele é bem mais baixo em calorias, tá? Ele mantém a insulina sob controle. Veja, o carboidrato que você está comendo, ele está vindo dos legumes, tá? E também da salada, etc. Então, tudo isso tem impacto muito baixo na insulina no sangue. Então, a insulina fica sob controle. Ele é riquíssimo em vitaminas e nutrientes que vão dar para você uma saúde de ferro, uma saúde resistente, tá? Os carboidratos fibrosos, que a gente já falou, que são os legumes e as saladas. Ele controla o apetite e a saciedade. Você vai ficar com muito mais satisfação por muito mais tempo do que o almoço anterior. Se você fizer um almoço desse, eu voltar para a tua mesa de trabalho, você vai ver que você não vai ficar com fome, não vai ficar com sonolento, tá? E não vai sentir vontade de dormir na mesa do trabalho, ok? Pelo contrário, a tua disposição vai ficar alta e o teu cérebro vai ficar em ritmo turbo, porque você está com uma disposição, você forneceu nutrientes reais, energia boa para o seu corpo, enquanto ainda você vai estar colaborando para o emagrecimento correto, ok? Então esse almoço é um exemplo de um almoço propenso para queima de gordura, ok? Muita coisa nesse vídeo de hoje aqui. Então você pode começar hoje já, você pode começar na sua próxima refeição e eu vou te mostrar como fazer isso, ok? Então o seu objetivo, lembre, é controlar a ação da insulina no sangue. Então a primeira coisa que você tem que fazer na tua próxima refeição já é ver ela como um quebra-cabeça de 3 peças a serem montadas, como a gente falou. Proteína e gordura têm baixo impacto na questão da insulina, ok? Então, eles ajudam também a manter, a te dar uma satisfação prolongada. Então, foque neles. E os carboidratos, então, são aqueles que podem atacar mais fortemente a questão da insulina e que devem ser tomados como cuidado. Vamos lá, veja o seu prato como um quebra-cabeça de 3 peças. Escolha as proteínas primeiro. Escolha uma opção de qualidade, conforme os exemplos anteriores que a gente viu. Ok? Então, coloque a sua proteína no prato. Foque nos carboidratos fibrosos para que tenha um controle, né, correto da insulina. Tente substituir conscientemente, tá, os carboidratos densos que você está acostumado a comer, como arroz, massa, batata. Substitua eles por legumes. Brócolis, couve-flor, pimentão, cogumelo, vagem, ervilha, cenoura, pepino, abobrinha, etc. Qualquer legume. Tente fazer uma decisão, tá, consciente de tentar substituir essa opção de carboidrato denso que você está acostumado a comer. Substitua tudo aquilo por uma boa quantidade de legumes variados, tá? E folhas também, que podem ser. Então, se você não quiser excluir totalmente esses carboidratos densos do seu prato, você pode diminuir bastante a quantidade deles e adicionar bastante a quantidade aí de legumes e folhas, para você ver só a diferença que vai ter, ok? Porque eles estão de acordo com o funcionamento do corpo, irão te ajudar a emagrecer e ainda mantém a insulina sob controle, ainda sendo fonte de carboidrato. Muita gente não vê legume como fonte de carboidrato, mas eles são fontes de carboidrato sim. Quarto, aí, adicione um pouco de gordura natural, como azeite de oliva extra virgem na salada, sementes, nozes, castanhas, abacate, gordura proveniente da sua a gordura proveniente da sua opção de proteína animal, o que eu digo, é que às vezes você escolhe lá um bife, alguma coisa, e já vem com a gordura natural do animal, que é boa para você, normalmente, ok? Então, tenta adicionar um pouco dessas gorduras boas, porque elas vão te dar mais satisfação e também vão te ajudar no emagrecimento, ao contrário do que é dito por aí. Então, coma menos em cada refeição, porém mais frequentemente. Essa dica você já conhece, provavelmente, certo? Mas você vai notar que comendo menos e mais frequentemente, isso se torna um hábito muito saudável e que vai colaborar positivamente para o teu emagrecimento, tá? E para toda a ação da insulina no sangue também. Então, por último, enquanto você come, tente se perguntar, né? Será que eu já estou satisfeito, né? Será que já comi o que precisava? Será que agora eu estou comendo por gula, tá? Essa pergunta silenciosa que você faz na sua cabeça é muito importante e pode levar você a ficar consciente da quantidade de comida que você realmente precisa, tudo bem? Então, come para se satisfazer e não para se encher,
tá? Dê um tempo pro corpo, tá? Em média 20 minutos aí no final, se der, para que o corpo possa processar os alimentos e então te dizer se você ainda precisa de mais ou não. Porque quando você come rápido, e tá no dia a dia corrido, tá no trabalho, a gente acaba comendo rápido e come muito mais do que a gente precisa. Então, siga essas dicas de 1 a 6 aqui já na tua próxima refeição e depois volte ao emagrecerdeves.com e conte, tá? Conte os seus resultados, conte o que você tá notando de diferença. Beleza? Ufa, tamo lá, o vídeo de hoje então já foi. Então fique de olho no próximo vídeo que tem mais. A gente continua aqui com informação boa de qualidade para ajudar você a atingir o teu objetivo de emagrecimento, ok? Abração!